Vamos continuar nesse vídeo o nosso estudo sobre o Hadoop. Porém, vamos adentrar no Hadoop Distributed File System, que vai ser justamente o sistema de arquivo distribuído do Hadoop, que, como dito anteriormente, é justamente a implementação open source do Google File System. O Hadoop File System, justamente ele vai ser projetado para armazenar arquivos extremamente grandes. Afinal, nós estamos trabalhando em um cenário de Big Data. Os arquivos eles vão ter gigatera ou até mesmo petabytes. Além disso, o acesso aos dados ele vai ser em formato de streaming. Justamente você escreve uma única vez, porém você vai ler aqueles valores muitas e muitas vezes. Exemplo, você pode coletar os dados de tweets que um determinado celebridade vai realizar ao longo da sua vida. Então, você vai escrever aquele tweet uma única vez na timeline, porém você raramente, dificilmente ou quase nunca vai modificar. Porém, você vai ler aqueles tweets inúmeras vezes. Então, basicamente, o conjunto de dados ele vai ser tipicamente gerado ou copiado de alguma fonte, como por exemplo, uma máquina de busca que coleta os dados da web. E, além disso, várias análises serão executadas naquele dataset ao longo do tempo, como por exemplo Netflix, que justamente coleta em tempo real todos os seus cliques, todos os vídeos que você assiste. E justamente esse feedback fornecido vai ser utilizado para gerar estatísticas da empresa, para fazer recomendações de filmes para clientes. Além disso, o Hadoop File System ele é projetado em um hardware commodity, hardware comum, de baixo custo, e que vai justamente ser projetado para conduzir o trabalho sem interrupção que seja percebida pelo usuário, inclusive em momentos de falha. De fato, o Hadoop File System ele vai implementar, de um certo modo, o Google File System. Então, eu costumo dizer que o Hadoop File System é uma espécie de implementação open source do Google File System, que é o sistema de arquivo que foi publicado pelo Google. Então, daí nós podemos ver a relevância daquele paper do Google File System para a comunidade de sistemas distribuídos. No Hadoop, os blocos ele vai ser a menor quantidade de dado que pode ser lido ou escrito. No Hadoop, justamente, o bloco ele possui um tamanho de 128 MB. E a razão para isso é minimizar o custo dos seeks, justamente que vai ser a busca feita. Então, na literatura é encontrado o seguinte estudo de caso. Se o tempo de realizar um seek ele é em torno de 10 milissegundos e o tempo de a taxa de transferência é aproximadamente 100 megabits por segundo, para fazer com que o tempo de busca seja 1% do tempo de transferência, nós precisaríamos que o tamanho do bloco ele estivesse em torno de 100 megabytes. Então daí tem justamente uma justificativa, uma motivação para o Hadoop justamente ter um tamanho de 128 megabytes. Vale lembrar também que se nós formos relembrar o Google File System, nós sabemos que um tamanho de bloco maior justamente vai nos permitir armazenar em memória mais informações sobre a localização e a estrutura do espaço de nomes do Google File System, que justamente é armazenado no master e na memória. Além disso, cada bloco no Hadoop File System ele vai ser replicado a um pequeno número de nós que vão estar fisicamente separados. Em geral, esse número é tipicamente 3. Lembrando que é possível determinar outros níveis de replicação para blocos. Ainda no Hadoop File System, justamente nós temos uma arquitetura mestre-escravo, a mesma arquitetura que nós tínhamos no Google File System. O master, que aqui vai ser chamado de name node, justamente ele vai manter o nome de espaço dos arquivos, metadados, as estruturas de diretórios, mapeamento de arquivos para blocos, localização dos blocos e permissões de acesso. E nós teremos também nós escravos, slaves, data nodes, que justamente vão gerenciar
os blocos de dados. 3 cópias separadas de cada bloco serão armazenadas justamente para garantir confiabilidade, disponibilidade e performance. Se não houver réplicas suficientes, o master ele vai ordenar a criação. Se houver muitas réplicas, o master justamente vai descartar cópias em excesso e justamente vai realizar um trade-off entre disponibilidade para consistência e significativamente melhorar, simplificar a implementação. Ainda não vimos esse tópico, mas essa motivação, essa discussão está associada com um teorema clássico em sistemas distribuídos que justamente diz que entre consistência, disponibilidade e particionamento, tolerância a particionamento da rede, em geral nós só podemos escolher 2 e será fruto de estudo em um momento futuro. O Hadoop File System possui uma arquitetura como nós comentamos anteriormente e vimos no Google File System. Basicamente, a aplicação, o cliente, ele vai interagir com o master, que é no caso o name node, apenas indicando o nome do arquivo, o bloco, o identificador do bloco que ele deseja ler. E a partir daí, o master, acessando as informações contidas nele, vai justamente retornar o identificador do bloco e a localização do bloco, em qual nó na rede se encontra. A partir daí, o cliente ele vai se comunicar diretamente com um dos nós que contém a réplica daquele bloco. E a partir daí, toda a comunicação vai ser direta entre o cliente e o Data Node. Vale lembrar que o Name Node, o Master, ele se comunica com Data Nodes, os escravos, justamente para passar instruções e obter justamente quais blocos estão armazenados naquele nó. O Master Name Node ele vai gerenciar o espaço de nome do sistema de arquivo. Ele vai manter a árvore do sistema de arquivo, como também metadados para todos os arquivos e diretórios. Vai armazenar na memória dos Data Nodes, vai armazenar na memória os nós que justamente armazenam aqueles blocos para um determinado arquivo. Lembrando que a memória ela vai se tornar um fator limitante para a escalabilidade do sistema. Então daí vem, de uma certa forma, a motivação para termos um tamanho de bloco elevado. Lembrando que um tamanho de bloco elevado pode implicar justamente em problemas de fragmentação interna. Os escravos, por sua vez, eles vão ser a força de trabalho justamente do sistema de arquivo. Eles vão armazenar e recuperar blocos quando eles forem requisitados, como também eles vão reportar periodicamente a lista de blocos que eles estão armazenando. Aqui nós podemos ver qual seria a estrutura de uma leitura de arquivo. Então o cliente ele vai solicitar open ao sistema de arquivo distribuído, que por sua vez vai obter a localização dos blocos no name node, indicado pelo passo 2. O passo 3, o cliente ele solicita essa informação ao sistema de arquivo input stream, que no caso vai rodar numa JVM. Vale ressaltar que o Hadoop ele tem uma máquina virtual que vai ser indicado. Na verdade, se eu não me engano, o Hadoop ele foi escrito na linguagem Scala, que é de uma certa forma uma evolução do Java. No passo 4, justamente, a leitura ela vai se dar no Data Node que estiver mais próximo do cliente. A partir daí, no passo 5, a leitura subsequente do próximo bloco ela vai ser realizada no nó que justamente está mais próximo do cliente. Lembrando que esse nó, obviamente, ele deve conter o bloco solicitado. Qual seria então a anatomia, a estrutura de um write? Justamente, iniciamos no passo 1 solicitando o sistema de arquivo distribuído para criar aquele dado. No passo 2, solicitamos o name node para criar aquele bloco em sua estrutura armazenada em memória. Daí, justamente, vamos solicitar no passo 3 a escrita e iniciamos com o processo de escrita. Lembrando que essa escrita, assim como no Google File System, ela é feita linearmente, onde
o cliente ele manda o dado justamente para o nó mais próximo. E esse nó mais próximo, por sua vez, vai enviar para o próximo data node mais próximo, que por sua vez vai enviar para o terceiro e último data node mais próximo. Então, dessa forma, nós temos uma espécie de pipeline que vai ter vantagens, que vai justamente utilizar largura de banda, que vai evitar a sobrecarga a um único nó. Muito obrigado!